porque a Igreja e a Bíblia condenam a acreditar em signos. Se você não é fã dos Cavaleiros do Zodíaco ou familiarizado com a cultura chinesa, talvez a sua única experiência com os signos seja pelos horóscopos de jornais ou revistas. Quando alguém te diz que você pode ter certeza sobre o futuro, surge a percepção de que vale a pena tentar. Esta é uma das experiências mais comuns em um dia decisivo ou diante de opções difíceis da nossa vida. A Bíblia reprova toda prática divinatória como a astrologia, adivinhação, agouro, cartomancia, tarô, necromancia e todo tipo de ocultismo, feitiçaria ou bruxaria. Deuteronômio 18:9-14, Isaías 8,19, Levítico 19,31, 20,6, 27, 2 Reis 21,6, Ezequiel 13,18, Malaquias 3,5. Deus proíbe seus filhos praticarem ou consultarem qualquer atividade ocultista, de magia, adivinhação, consulta aos mortos ou astrologia. Veja Deuteronômio 18:9-14, Isaías 8,19, Levítico 19,31, 20,6, 27, 2 Reis 21,6, Ezequiel 13,18, Malaquias 3,5. Sempre recorremos àquela oração de súplica ao Senhor, mas parece-nos pouco. Inclusive, em alguns casos, devido ao cansaço de esperar aquela pessoa amada, podemos ceder à tentação de pedir uma ajudinha à crença do vizinho. E pensamos que não faz mal nenhum ter mais uma dica. Só para ver se ele ou ela é a pessoa certa. Mas talvez Santo Antônio fique um pouco chateado com essa atitude. Para não citar o Senhor Jesus. Acho que não é uma boa ideia. Vejamos o que diz a Igreja Católica. O Papa Francisco, falando sobre a fé de Pedro quando estavam no Mar da Galileia, nos ajuda a entender algo importante. Naquele momento a Pedro não foi suficiente a palavra segura de Jesus, que era como uma corda estendida na qual segurar-se para enfrentar as águas hostis e turbulentas. Isto pode acontecer também a nós. Quando não nos agarramos à palavra do Senhor, para ter mais segurança consultamos horóscopos e cartomantes. Começamos a afundar. Papa Francisco, Ângelus, 13 de agosto de 2017. Olha só, querendo mais seguranças terminamos rejeitando a nossa única certeza, a de que Deus nos ama. Podemos até mesmo começar a afundar na nossa vida porque estamos vivendo segundo outras crenças. O nosso catecismo é bem claro ao dizer que todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. 45. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso aos médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso, que devemos a Deus e só a Ele. Catecismo da Igreja Católica, 2116. Sendo assim, acho que fica claro que não é uma boa ideia pedir que Deus nos ajude e ao mesmo tempo rejeitar a fé que Ele mesmo nos deu. É como pedir dinheiro para os teus pais e ao mesmo tempo desobedecê-los, ou sei lá, aparecer com uma nota baixa no boletim.
Se você quer uma ajuda divina para estas coisas difíceis ou inseguranças, faça o seguinte: reze com as palavras de São Tomé, meu Senhor e meu Deus. J.O. 20, 28. A segurança que buscamos, só poderemos alcançar através da oração e da vida de fé que com as boas obras confia totalmente na bondade de Deus e na sua providência. Querer conhecer o futuro é pretender ser igual a Deus, pretensão tão soberba quanto absurda. Devemos confiar nossa vida à providência divina, confiar em Deus como o Pai que Ele é. Mas a consulta aos horóscopos não deve ser rejeitada somente porque a Igreja diz: existem outros motivos. Primeiramente, devemos dizer que a crença em horóscopos é perigosa, é quase como acreditar em outra religião. Existem pessoas que tentam nos fazer acreditar que não somos livres, mas que estamos determinados em tudo pelo nosso signo do zodíaco. Não seria a pessoa quem realiza sua própria vida, mas todo o seu agir estaria dirigido por uma força estranha proveniente das estrelas. Nada do que os horóscopos afirmam está cientificamente provado. O que dizem sobre os sagitarianos hoje, por exemplo, dirão sobre os piscianos amanhã. É triste o fato de que continuem escrevendo horóscopos, mas pior ainda é saber que existem pessoas que acreditam em tudo o que leem. O que se pode fazer no campo da educação, particularmente na formação espiritual? É preciso instruir a inteligência e a consciência. O horóscopo é efeito da antiga astrologia, não da astrologia natural, que é mãe da astronomia. Trata-se da astrologia judiciária, que se empenhava em descobrir a influência dos astros sobre o destino dos homens e das coisas. Neste sentido, é preciso situá-lo dentro do fenômeno mais amplo das artes da adivinhação, entre as quais a adivinhação do que ocorreria a cada hora tinha muito peso entre os persas e os egípcios. Horoscópio significa horas olhar. Os antigos astrólogos observavam o universo a cada hora, cada dia, cada período, esperando encontrar nisso desde a previsão do clima até as causas ou os avisos sobre os acontecimentos sociais, bélicos, religiosos ou sanitários. Também é preciso analisar os traços históricos da astrologia e reconhecer seus efeitos na cultura. A astrologia judiciária se dividiu, às vezes, em vários setores: a mundial, que vê os processos na história e na política; a genética ou individual, para predizer os acontecimentos pessoais; a horária ou de consultório, que busca a resposta, mediante consulta, para perguntas concretas de pessoas interessadas. É evidente que a predição prospectiva, a análise dos resultados que dependem de variáveis observáveis, mais do que adivinhação, é predição e previsão, com mais ou menos grau de probabilidade. Assim acontece com o tempo atmosférico ou com a evolução de uma doença. Mas a predição do que ocorre por causas livres é evidentemente um engano, uma predição jogando ao azar, ao cálculo de probabilidades, que é o que acontece nas casas lotéricas e na maior parte dos prognósticos humanos. O diabo não busca outra coisa senão fechar e obstruir a estrada de nosso retorno a Deus. A astrologia pretende definir a vida humana a partir da posição ocupada pelos astros no dia do nascimento da pessoa. A astrologia e o horóscopo são cultivados desde remotas épocas antes de Cristo, ou seja, desde a civilização dos caldeus da Mesopotâmia, por volta de 2500 a.C. Nessa época, os estudiosos pouco sabiam a respeito do sistema solar e dos astros em geral. Segundo o grande mestre D. Estevão Bettencourt,
Tal ciência é falsa por diversos motivos. 1. Baseia-se na cosmologia geocêntrica de Ptolomeu, conta 7 planetas apenas, entre os quais é enumerado o Sol. 2. A existência das casas do horóscopo ou dos compartimentos do zodíaco é algo de totalmente arbitrário e irreal. 3. Os astros existentes no cosmos são quase inumeráveis, conhece-se interferências deles no espaço que outrora se ignorava. É notório também o fato de que os astros modificam incessantemente a sua posição no espaço. Por que então a astrologia leva em conta a influência de uma constelação apenas? 4. A astrologia incute uma mentalidade fatalista e alienante, que deve ser combatida, pois não corresponde aos genuínos conceitos de Deus e do homem. Registram-se erros flagrantes de astrólogos. Revista PR, número 266, ano 1983, pag 49. Leia também, A Magia dos Horóscopos. Erros e perigos da astrologia. Astrologia horóscopo. Signos do zodíaco. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que seguir os horóscopos pode fazer mal à saúde mental. O estudo foi publicado na revista Journal of Consumer Research e descobriu que pessoas que leem o horóscopo diariamente são mais propensas a um comportamento impulsivo ou a serem mais tolerantes com seus desvios quando a previsão do zodíaco é negativa. Cientistas das universidades Johns Hopkins e da Carolina do Norte recrutaram 188 indivíduos, que leram um horóscopo desfavorável. Os resultados mostraram que para as pessoas que acreditam que podem mudar o seu destino, um horóscopo desfavorável aumentou a probabilidade de elas caírem em alguma tentação. Acreditava-se que, para uma pessoa que julga poder mudar o seu destino, o horóscopo deveria fazê-la tentar modificar alguma coisa em seu futuro, disseram os autores da pesquisa. No entanto, viu-se o oposto: aqueles que acreditam no horóscopo, quando veem que a previsão é negativa, acabam cedendo às suas tentações, levando-os a um comportamento impulsivo e, eventualmente, irresponsável. Fonte: https://oglobo.com/sociedade/ciência/horóscopo -faz-mal-sod-mental -11063132. Uma prova do erro da astrologia é a desigualdade de sortes de crianças nascidas no mesmo lugar e no mesmo instante, até mesmo dos gêmeos. Veja por exemplo o caso de Esaú e Jacó, Gen 25. Se os astros regem a vida dos homens, como não a regem uniformemente nos casos citados? Quem conhece os gêmeos sabem muito bem disso. Santo Agostinho, já no século IV, combatia veementemente as superstições e a astrologia. No seu livro A Doutrina Cristã escreve: todo homem livre vai consultar os tais astrólogos, paga-lhes para sair escravo de Marte, de Vênus ou quiçá de outros astros. Querer predizer os costumes, os atos e os eventos baseando-se sobre esse tipo de observação, é grande erro e desvario. O cristão deve repudiar e fugir completamente das artes dessa superstição malsã e nociva, baseada sobre maléfico acordo entre homens e demônios. Essas artes não são notoriamente instituídas para o amor de Deus e do próximo, fundamentam-se no desejo privado dos bens temporais e arruinam assim o coração. Em doutrinas desse gênero, portanto, deve-se temer e evitar a sociedade com os demônios que, juntamente com seu príncipe, o diabo,
não buscam outra coisa senão fechar e obstruir a estrada de nosso retorno a Deus. Assista também o que a Igreja diz sobre pessoas que fazem adivinhações e magia. Os astrólogos dizem: a causa inevitável do pecado vem do céu, Saturno e Marte são os responsáveis. Assim isentam o homem de toda falta e atribuem as culpas ao Criador, aquele que rege os céus e os astros. Confissões, I, 4, C3. Um astrólogo não pode ter o privilégio de se enganar sempre, dizia o sarcástico Voltaire. O interesse pelo horóscopo, como também por tarô, I Ching, numerologia, cabala, jogo de búzios, cartas etc. é alimentado por mentalidade que se pode dizer mágica. Quem se entrega à prática de tais processos de adivinhação, de certo modo, acredita estar subordinado a forças cegas e misteriosas. O cliente de tais instâncias se amedronta e dobra diante de poderes fictícios, o que não é cristão. De Estevão. São Tomás de Aquino, em sua obra Exposição do Credo, afirma que o demônio quer ser adorado, por isso se esconde atrás dos ídolos. E São Paulo diz que as coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Cor 10,21. Então, é preciso cuidado para não prestar um culto que não seja a Deus. Observações: o meu trabalho também ajuda a divulgar o blog ou site citados, dando os créditos deles para maior ampliação dos mesmos clicando no link da descrição e entrando neles para poderem ver mais conteúdos e assim terão muito mais visibilidade. Retirado do blog Católicos na Bíblia. https://www.catolicosnabiblia.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Gostou do trabalho? Se quiser, puder e achar que mereço, me dê uma força apoiando o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix clicando no link da descrição do vídeo, pelo QR Code, que está no vídeo na tela do computador ou no comentário fixado, pois isso será de grande ajuda e incentivo para a criação de novos conteúdos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, paz e bem. https://www.catolicosnabiblia.com.br/por igreja a bíblia condena acreditar em signos